Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje estamos aqui com o diácono Rafael Dallagnese para falar um pouquinho da sua vida, sobre o diaconato, enfim, vamos conhecer, né, esse novo diácono aqui da Catedral. Bem-vindo, diácono. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu trabalho também enquanto diácono e partilhar com vocês. Muito obrigado. Imagina, é um prazer nosso estar aqui, mas começando aí do início, né? Onde o senhor nasceu? Nasci na cidade de São Paulo. Nossa, é paulista da Gema, então? Da Gema. Ah, paulistano, né? Paulistano. Que legal. O Hospital Santa Isabel, ali perto da Santa Cecília. Ah, tá. Bem na região central, né? Que legal. E a sua infância passou em São Paulo também? São Paulo também. É? Só um detalhe já, né? Você pode estar pensando assim, mas ele nasceu em São Paulo e é diácono de Osasco. O que acontece? Existe na nossa diocese algumas paróquias, poucas, mas uma pequena porção da cidade de São Paulo que pertence à diocese de Osasco. Também São Paulo faz uma parte conosco. Eu sou de uma dessas paróquias. A paróquia de origem é Santo Antônio na Vila Jaguara, que fica em São Paulo, né? Então nasci e fui criado na cidade de São Paulo. Mas Santo Antônio também? Santo Antônio também. É o destino, então. E o que seus pais faziam ou fazem? Minha mãe trabalhava em escritório, cuidando assim, de departamento pessoal. E meu pai, principalmente na minha infância, é até difícil um pouco falar qual era a profissão principal dele. Teve uma época que ele chegou a trabalhar em 3 empregos. Nossa, mas quantos filhos tem? 3. Ah, bom, é um emprego para cada filho, então. Quase isso, mas tinha uma época que ele trabalhava de chaveiro durante o dia, no emprego CLT. Depois, à noite, ele entregava pizza com uma moto. E no final de semana ele ainda trabalhava de pedreiro. Nossa! Depois ele teve uma época, e a maior parte da minha infância e adolescência, ele trabalhava só como pedreiro. Mas teve uma época que chegou a ter 3 empregos. E o senhor é o primeiro, o segundo ou o terceiro filho? O primeiro filho. Ah, tá. Os outros seguem também a carreira de padre? Não, sou só eu. Os outros 2 irmãos, o Felipe e o Tiago. Mas o Felipe já tem filho e tudo mais. Já. Não vão seguir. Padre só eu mesmo. E o senhor gosta de cozinhar? Não, eu gosto de comer. Bom. Mas cozinhar mesmo, assim, só o básico do básico. Fazer um ovo, fazer um arroz, isso eu sei. Mas falar assim, não, sabe cozinhar, não sei não. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que já vou advertindo o pessoal de casa, né? Chamando, olha, não é para toda vez que o padre for comer na sua casa fazer esse prato, mas qual é o prato que o senhor mais gosta? Lasanha. Pessoal, não me faça lasanha todas as vezes. É muito boa essa advertência, sabe? Essa pergunta para padre, para você qual é o prato preferido, a gente fica até meio receoso em falar. Porque depois, todo lugar que você vai, tá lá seu prato preferido. Então, eu gosto de lasanha, é meu prato preferido, mas não precisa fazer só lasanha, não. Eu já entrevistei padres, né, que a gente faz essa pergunta, eles ficam dando volta. O motivo é esse. Então, a pessoa está sendo bem sincera, né? Depois você fica fiéis. E o senhor gosta de cinema, de filmes, ou... Enfim, nas suas horas vagas, se é que tem, né? Porque a gente sabe quanto que é corrida. Ultimamente, nas raras horas vagas, né? Eu gosto de filmes, mas não é assim, uma paixão, falar assim... Geralmente, o que eu mais gosto de fazer é ler. Gosta de leitura. Eu gosto muito de ler. Então, assim, eu assisto filmes de vez em quando, mas geralmente, se tem tempo livre, o filme não é a minha primeira opção. Eu gosto mais mesmo de ler. E tem alguma preferência de estilo? Eu gosto de livros de espiritualidade, mas também livros de romance, literatura brasileira, alguma literatura estrangeira.
também, os russos. Russos? Dostoiévski. Ah, tá. Gosto Que legal. Teologia? também. Também. É o que mais fez, né, na faculdade. Mais tem livros também. E se o senhor não fosse seguir o sacerdócio, que profissão escolheria? Essa é uma pergunta bem fácil de responder, porque na verdade eu já tinha uma profissão. Ah, é? Eu era programador. Programador. Antes de receber assim, o meu chamado ao sacerdócio, eu já tinha feito técnica em informática, já tinha feito faculdade numa federal, Puxa. já sistemas, eu já tinha feito pós-graduação na FATEC e já trabalhava na área como programador. Ah, Então, tá. com certeza, se eu não tivesse entrado para o seminário para me tornar padre, eu continuaria ainda na área de programação. Eu gostava muito da área. E gosta ainda? Gosto. Gosta, né? Bastante de tecnologia. É um setor que está crescendo, sempre muito, avançando, né? né? É muito necessário, né? É. Em todos os lugares. E, como diácono, quais são as atividades? O pessoal fala do padre, né? Claro, o padre todo mundo sabe, né? O que o padre mais ou menos faz, mas e o diácono? Qual é o serviço dele? Essa palavra que o senhor falou, ela é importantíssima, né? O trabalho do diácono, em primeiro lugar, é servir. Uhum. Então, na celebração, ele está ali para ajudar e servir o sacerdote, né? Então, é ele que cuida, o diácono que cuida do altar, que prepara o altar, que cuida do cálice, que proclama o evangelho. Também, se o padre permitir, o diácono pode fazer já a homilia. O diácono pode fazer então a homilia. Como um acordo com o presidente. Mas ele já tem autorização para fazer a homilia na Santa Missa. Uhum. O trabalho da caridade também ele é muito importante. Né? É porque nada não se resume só ao altar, né? Tem outras. O trabalho da caridade, a visita aos doentes. Aqui também a gente tem muita exéquias. Hoje mesmo tem 3. Já fiz uma e tem mais 2 que estão agendadas para fazer. Né? Nossa assistência às famílias enlutadas também é importante, né? A celebração dos batizados, um diácono já pode celebrar batizado. Uhum. E também a assistência do matrimônio. Também já pode. Também já pode. A gente não fala celebrar o matrimônio, porque quem celebra o matrimônio são os esposos, né? Os noivos que estão ali contraindo o matrimônio, mas o diácono ele assiste, né? Ele está ali em nome da igreja para receber os votos, né? E as promessas matrimoniais. Mas o diácono já pode também, já é testemunha qualificada para o matrimônio. Tá. O senhor já chegou a fazer algum casamento? Ainda não. Ainda não. Não deu tempo, né, senhor? Recém. Ainda não. Mas batizados já, que na catedral tem bastante, né? Mas matrimônio ainda não. Mas além disso, aqui na catedral, o senhor também cuida da parte de comunicação? Ajudo também nesse setor. Um pouco usando a minha experiência pois é, né? Com a tecnologia, né? Então a gente tem um trabalho importante aqui de comunicação, principalmente agora, né? No nosso contexto atual, da construção da nova catedral, né? A comunicação é uma peça-chave desse processo. Uma ferramenta importante, né? Eu tenho tido a alegria de poder contribuir com isso. Que bom. O senhor entrou no seminário? Eu entrei no ano de 2017. 17. Em 2016 eu fiz os encontros vocacionais, né? Porque às vezes a gente pode imaginar assim, a pessoa fala, eu quero ser padre. Pois é. Pronto, acabou, no outro dia você está dentro do seminário. Mas não é assim, né? O processo inteiro ele é um processo muito sério. Né, e se inicia com os encontros vocacionais. Né? Então, durante o ano de 2016, fiz os encontros vocacionais. Eles acontecem uma vez por mês no nosso seminário, geralmente no terceiro domingo do mês. Aí é um dia que você passa lá no seminário,
né? Chega, tem a oração da manhã, tem palestras, tem formação, tem Santa Missa, tem conversa com psicólogos. Ah, tá. E conversa também com os padres, né? Então é feito esse trabalho de acompanhamento da pastoral vocacional. Foi durante todo o ano de 2016. Aí, em 2017, ingressei no seminário na etapa chamada etapa do propedêutico. Quer dizer, o primeiro passo do rapaz que quer, né, chegar ao sacerdócio é conversar com quem? Com o pároco dele? Isso, conversa com o pároco, né? O pároco é o primeiro que tem que acompanhar, Tá. que tem que autorizar também, na verdade, para entrar no seminário. Então, conversa com o pároco, aí o pároco, percebendo que o rapaz já está pronto para dar um passo a mais, aí encaminha para os encontros vocacionais. Tá. E depois dos encontros vocacionais? Aí, se é aprovado, né, porque no final também, não é porque você fez o ano inteiro de encontros que você vai entrar no seminário. No final, geralmente, você pode ter algumas respostas, né? Pode ser uma resposta assim, precisa fazer mais encontros, né, para ter um período maior de discernimento. Pode ser também encaminhado para alguma congregação religiosa, né, se a gente percebe que o candidato ele talvez tenha mais perfil para ser padre religioso do que diocesano, então é encaminhado para fazer um acompanhamento também em alguma congregação religiosa, ou é aprovado para entrar no propedêutico. O propedêutico é o quê? O propedêutico, ele é um período de aprofundamento do discernimento, né? Veja ainda que não é o seminário. Ele já é um já e ainda não, para usar uma expressão da teologia. Isso é até uma discussão, né? Alguns falam assim, propedêutico é seminarista? Uns falam que sim, outros falam que não. Tá bom. É um ponto em discussão ainda. Mas, via geral, já é considerado seminarista. Mas não mora no seminário maior, né, com os outros seminaristas. Na etapa do propedêutico, mora a turma que entrou. É um período de aprofundamento na vivência comunitária, né? A vivência comunitária ela é fundamental na vida do candidato e depois na vida do próprio padre, né? Então, o propedêutico ele tem essa tarefa de ser essa vivência comunitária, né? Porque você imagina, você vai juntar, sei lá, 10 a 15 jovens, cada um vindo de um lugar, alguns com famílias numerosas, outros que são filhos únicos, alguns que já trabalharam, outros que estão saindo da escola agora para conviver. E conviver com pessoas que você nunca viu, né? Conviver com pessoas que você nunca viu. Então, esse caráter da vivência comunitária, ele é muito importante no propedêutico. E aí, assim, tem aulas, né? Tem aula de português, porque não é todo mundo que chega no mesmo nível de estudos, né? Então tem essa aula de português para ser um reforço, porque depois, na filosofia e teologia, aí é puxado. Se a pessoa tem alguma dificuldade, por exemplo, com português, o que já é difícil vai se tornar ainda mais difícil. Certo. Então a formação tem esse cuidado de oferecer essas aulas. Tem aula de liturgia, tem aula de introdução à filosofia, tem aula de Bíblia, né? São algumas aulas que vão para ajudar o candidato na sua vida de seminário. O propedêutico geralmente tem duração de 1 ano, né? E aí já pode ir para o seminário? É avaliado. Tem uma avaliação. Tudo no seminário é avaliado. Nunca é assim... Não é automático. Uma coisa que é sempre deixado muito claro para a gente, né? Ninguém tem o direito de ser padre. Poxa, interessante isso. Não, eu quero, então eu vou ser padre. Não. A igreja é que tem o direito de escolher quem ela quer. É uma eleição, né? Então, a todo tempo, nós estamos sendo avaliados. A todo tempo, a igreja está nos ajudando a discernir também a nossa vocação e a nossa aptidão ao ministério, né? Então não existe promoção automática no seminário, né? Conclui a etapa do propedêutico, então a formação, os padres que estão lá mais próximos, né? O reitor, o vice-reitor, os outros formadores também vão avaliar o candidato e vão ver se ele está apto ou não para ir ao seminário maior.
né? Mas estando apto, aí ingressa no seminário maior, na chamada etapa do discipulado. Discipulado. Antigamente a gente chamava só de filosofia e teologia, né? Agora a Santa Sé recentemente, uns anos atrás, ela mudou essas nomenclaturas, né? Porque quando você fala assim, filosofia, teologia, você dá uma ênfase muito grande no aspecto acadêmico. Tá. O aspecto acadêmico ele é importante? Ele é importantíssimo, mas ele é o único aspecto da formação do seminário? Não é. O candidato ele é formado na sua dimensão intelectual, que é a acadêmica, mas também a dimensão espiritual, a dimensão humano-afetiva, a dimensão comunitária e a dimensão pastoral. Então, são essas 5 dimensões que são trabalhadas ao longo de todo o processo formativo, né? Então, quando você diz assim, filosofia, você parece que está reduzindo de 5 para 1, né? Então, agora se usa esse termo de etapa do discipulado. É o momento de você se formar enquanto discípulo do mestre, né? E aí, concluindo a filosofia, vai fazer a teologia. Vai fazer a teologia. Hoje, na nossa diocese, a etapa do discipulado ela tem duração de 3 anos, porque acompanha a faculdade de filosofia. Tá. Né? Então, nesse período da filosofia, acontece um evento importante também, que é a troca da paróquia. Né? Porque quando a gente entra no seminário, nós ainda ficamos na nossa paróquia de origem, né? A paróquia que nos enviou para o seminário. Então, no propedêutico e no primeiro ano de filosofia, você fica na sua paróquia de origem. Depois, você já é transferido para outra paróquia. Então, você passa a semana no seminário, no final de semana você vai ajudar em outra paróquia. Né? E aí, de 2 em 2 anos, vai trocando. De 2 em 2 anos, você vai recebendo uma nova missão, uma nova experiência. Né? E geralmente a formação tem um cuidado, assim, se você está aqui na cidade, a próxima você vai lá pro interior, né? Para diversificar e para que possa conhecer a diocese. Né? Mas aí, tendo feito a troca de paróquia, tendo concluído a faculdade, tendo sido aprovado no TCC, porque na filosofia já tem um TCC. Já tem um TCC. Aí o candidato faz o pedido de ingresso na teologia. Esse pedido de ingresso, aí a formação vai enviar o que a gente chama de escrutínios. Tá. Né? Então, vai uma carta para a paróquia de origem, vai uma carta para a paróquia onde ele está trabalhando, vai uma carta para outros seminaristas, para algum padre que talvez tenha tido um contato com o candidato. Aí cada um desses dá o seu parecer, aí se reúne a formação, avalia todos os pareceres e vai dizer se foi aprovado ou não para ingressar na teologia. Terminou a filosofia, ainda passa por esse escrutínio. Ainda passa pelo escrutínio. E aí a teologia, quantos anos? Teologia são 4 anos. 4 anos. Que hoje em dia também se chama etapa da configuração. É o período de configurar-se ao mestre. Né? E aí são 4 anos de faculdade. E aí, durante a etapa da teologia, a etapa da configuração, é o momento em que se tem a admissão entre os candidatos das ordens sacras e que se recebe os ministérios de leitor e de acólito. Tá. Porque são etapas, né, até você tornar-se um ministro ordenado. Né? Então, antes de você ser diácono, né, e depois futuramente padre, você recebe o ministério de leitor e o ministério de acólito, que já é uma missão que a igreja te confia, já é um ministério que é conferido através do bispo, né, numa missa com um ritual próprio e que tem a finalidade de ir formando, né, e de ir trabalhando o candidato até que ele possa chegar ao ministério ordenado. Porque até então ele não faz parte do clero, né? Na verdade, só passa a fazer parte do clero mesmo com a ordenação diaconal. Aí sim faz parte. Até então ainda é leigo. Tá. Né? Ainda faz parte do laicato. Né? Então, tanto que esses 2 ministérios, o ministério de leitor e o de acólito, ele pode ser recebido por leigos também. Né? Não é muito comum hoje em dia. Tá. Hoje em dia é mais comum ficar restrito aos candidatos às ordens sacras, né? Mas é um ministério laical. E o diácono fica quanto tempo com esse ministério? Varia muito de dioceses
para a diocese. Tá. Né? Na nossa diocese de Osasco, ultimamente tem sido 1 ano. Ok. 1 ano de diácono. Aí passa por um outro escrutínio? Passa. Na verdade, é assim. A etapa da teologia é assim. Para você ser admitido às ordens sacras, tem um escrutínio. Depois, para você receber o ministério de leitor, outro escrutínio. Acólito, outro escrutínio. Poxa. Aí terminou a etapa da configuração, terminou a teologia, na nossa diocese ainda tem um ano de síntese vocacional, que era o ano que eu vivi agora, esse ano de 2024. Né? Então, o seminarista, ele passa a morar numa paróquia em tempo integral, acompanhando de modo mais próximo a tarefa e a missão dos padres. Né? E é o período também que ele deve refletir, deve se questionar a respeito de que padre ele quer ser. Né? Tá. Então, por isso que tem esse nome de síntese. Né? Você vai sintetizar tudo aquilo que você viveu para ajudar na formação da sua identidade. Né? Então, aí no final do ano de síntese, você vai fazer o pedido para o diaconato. Né? Então você escreve uma carta de próprio punho que é direcionada ao bispo diocesano, né? No nosso caso aqui a Dom João, fazendo o pedido. Aí, recebendo esse pedido, aí vem o escrutínio, e esse é o escrutínio mais sério de todos. Tá, porque é o que vai, porque se for aprovado, você vai passar a fazer parte do clero. Então, ele, inclusive, ele é mais rigoroso até que o de padre. Porque o padre, depois do diácono, ele já faz parte do clero. Já faz parte, né? Então, esse do diaconato, ele é o mais sério, assim. Ele consulta todos os padres por onde você passou, consulta as faculdades, consulta outros seminaristas. E aí se reúne um conselho que é chamado Conselho de Ordens e Ministérios, que é formado pelos formadores, o bispo, o vigário-geral, que é o nosso pároco, o Monsenhor Claudemir. Alguns padres que já foram reitores também fazem parte desse conselho. E aí se lê os escrutínios, né? Se passa a vida inteirinha do candidato, e aí cada um dos membros dá o seu parecer. Né? E aí no final se decide se vai ser ordenado ou não. Aí, sendo aprovado, aí é feita a publicação e marca-se o dia da ordenação diaconal. Interessante, a igreja como ela é rigorosa nesse aspecto, ela é né? Muito cuidadosa. Ela não é, como você mesmo colocou no início, né? Não é porque eu quero ser padre e vai ser padre. Exatamente, não é assim, tem né? todo um cuidado, um trabalho da igreja. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que o sacramento da ordem tem 3 etapas, né? Ou 3... Isso, a gente chama de graus, né? 3 graus, né? O primeiro, não em ordem cronológica, mas em excelência, é o grau do episcopado, né? São os bispos. O bispo é aquele que é o sucessor direto dos apóstolos, né? E é aquele que também depois é sempre aquele que pode ordenar, né? Só um bispo tem esse poder, né, de fazer outro bispo, de ordenar padres e ordenar diáconos. O padre não pode ordenar outro padre. Não pode, precisa ser o bispo. Certo. Então é o primeiro. Depois o segundo grau é o grau do presbiterado, né, ou o sacerdócio, né, que são os padres. E aí o terceiro grau, que é o primeiro que você recebe, na verdade, que é o grau do diaconato. Tá. E falando sobre o diaconato, o que faz um diácono? O diácono, ele tem eminentemente a tarefa do serviço, né? Então o diácono é aquele que está a serviço do altar, na liturgia e da palavra, né? Então é o diácono que proclama o evangelho na Santa Missa. É missão dele. Se tem um diácono na missa, tem que ser o diácono a proclamar o evangelho. Tem essa... porque é uma tarefa dele, o anúncio da palavra. Pode fazer homilia também, se o celebrante assim permitir, né? O diácono, ele já tem essa permissão, essa faculdade. É o diácono quem prepara o altar, né? Quem depois também vai purificar os vasos sagrados. Tudo isso é missão e tarefa do diácono na liturgia. Mas também não é um serviço que se restringe só à liturgia, né? Então, não é só ali no altar, não, né? Então o diácono ele tem um papel importante também na caridade, né? Ele tem que estar a serviço dos mais necessitados. O diácono também, ele realiza as exéquias, né?
é um trabalho bastante importante, que aqui na Nossa, catedral, sem dúvida. inclusive, tem muita. Hoje mesmo tenho 3 para Nós temos o cemitério fazer. Tem o Bela Vista cemitério aqui ao aqui, lado, tem o né? Alfamare também, né? Também, Aquela casa é. de velórios, né? É. Então aqui tem bastante, então esse trabalho com os enlutados, né? E a última despedida dos nossos irmãos. Também o diácono, ele pode celebrar o sacramento do batismo, Batismo. batizar. Que também, tem bastante aqui na catedral. Aqui na catedral tem bastante, graças Todos os domingos, graças a né? Deus, todos os domingos, ainda por volta de 10 crianças cada Poxa, domingo. que bênção. Então a gente tem aqui também bastante batizados. E também o diácono, ele pode assistir o matrimônio, né? Não é celebrar o matrimônio, porque quem celebra o matrimônio são os noivos que estão casando, mas o diácono, ele assiste, né? Ele é a testemunha qualificada que está ali em nome da igreja para acolher essa nova união e também para abençoá-la. Ah, tá. E todo diácono, todo sacerdote, enfim, tem o seu tema, né? O lema, desculpa. Sim. Qual é o seu? O lema que nós escolhemos enquanto turma, então é o mesmo lema para todos nós, Que legal. é Cristo é tudo para nós, que é tirado dos escritos de Santo Ambrósio. Vai ser o mesmo para o sacerdócio? Como que funciona? Não, geralmente se escolhe um lema para o diaconato e um lema para o sacerdócio. Pode se manter, mas geralmente se escolhe outro. E o bispo também tem um outro lema. E o bispo também tem um lema lema. dele. O do bispo é mais sério ainda, porque vai no brasão. Né? Então, o bispo mais... Diácono, o senhor tem um santo ou santa de sua devoção? É difícil a gente falar de um só, né? É muito difícil, mas Santo Antônio não Santo poderia, Antônio é um querido de todos. Não poderia ser diferente, como eu já disse no início, né? O santo da minha paróquia de origem. Me acompanhou durante toda essa trajetória no seminário. Depois tive a graça de encerrar as minhas atividades como seminaristas na Catedral de Santo Antônio, vivenciar o meu diaconato aqui também, né? Então Santo Antônio tem um lugar muito especial no meu coração. Peso enorme, né? Sim. Mas também São João Maria Vianney, né? Padroeiro dos padres. Santo Afonso Maria de Ligório, também tem uma devoção por ele. Gosto muito dos seus escritos, é um santo muito importante também na minha vida. E Santa Teresinha do Menino Jesus tem um lugar especial também. E Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não tem como. Não existe católico que não tem devoção a ela. É verdade, né? A nossa mãezinha querida. Bom, antes de nós encerrarmos aqui, antes da bênção, que o nosso diácono vai pedir a Deus, para todos nós, para todos aqueles que estão nos assistindo, nós gostaríamos aqui de abrir um parênteses sobre a questão da obra da catedral. Aqueles que estão nos assistindo devem ter ouvido aí no fundo os barulho de máquinas, enfim. Nós estamos aqui, o nosso estúdio fica ao lado da obra da catedral. E é importante que todos nos ajudem. Porque essa obra não é uma obra nossa só, não é uma obra minha, do diácono, do Monsenhor Claudemir, não. É uma obra para todos nós. E nós temos algumas maneiras de ajudar com isso. Primeiro, a oração, né, diácono? Fundamental. Eu acho que isso é primordial, a oração, né? Sim. Já diz a palavra de Deus, né? Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Né? Então, a oração é o fundamental, é a base de tudo. Eu acho que sem isso, né, aqueles que estão nos assistindo, sem isso nós não conseguimos, né, tocar em frente uma obra desse tamanho, dessa proporção, uma obra que ela é enorme, né, na nossa diocese. E até no estado de São Paulo, porque nós não temos até notícia de uma obra tão grandiosa como essa, né? Não mesmo. Uma igreja que vai abrigar 4.000 pessoas é algo fabuloso, né, e deve atender aí. Porque, para quem não sabe, a nossa diocese tem quantos municípios? Nós temos 13 municípios. Porque nós pegamos uma parte de São Paulo, onde o senhor iniciou. E vai até Ibiúna, né? Imagina. Ibiúna, Alumínio, São Roque. Tudo faz parte da nossa diocese, né? E imagina, né? O bem espiritual da nova catedral. Né? Quantas pessoas serão
atendidas, quantos filhos de Deus vão nascer aqui na nossa pia batismal, É verdade. quantas pessoas vão encontrar o perdão no sacramento da confissão, quantos serão alimentados pelo sacramento da Eucaristia, né? E cada um que ajudar, que colaborar, vai ter parte nisso, né? Então, porque além de pedir a Deus por esta obra, é importante também que todos colaborem, que seja um pouco, né? O pouco de muito será, né? É bastante para a igreja. Vou dizer que o pouco com Deus é muito. O pouco né? com Se Deus nós vamos é muito. somando nossas forças, se cada um dá aquilo que pode, né? Com certeza Deus vai agir também, né? É A gente tem verdade. sempre lembra sempre daquela passagem do Evangelho da viúva, né? Uhum. Que deu a sua moedinha, mas foi a doação no fim mais importante, porque ela tinha dado tudo o que ela tinha dado de coração, né? Então é importante a gente contribuir, é importante a gente colaborar dentro das nossas possibilidades, né? Mas colaborar. Acho que o que nós podemos pedir, então, é a moedinha para vocês. Com certeza. Né? Vamos pedir essa moedinha, doem, né? Doem de coração. Isso faz bem para todas as pessoas. E nós vamos pedir, então, a nossa produção vai deixar ao final deste vídeo os meios, né? Para você poder fazer a sua doação, né? E um pouco, é isso que pouco a gente precisa. Com 5 pães e 2 peixes, Nosso Senhor alimentou Pois uma multidão. É verdade, Então, né? É verdade, com 5. É verdade mesmo. com Jesus não existe pouco. Não, né? não existe. Desde que a gente esteja aberto, né? Desde que a gente esteja disposto, Nosso Senhor vai cuidar do resto. É verdade. Então, aguardamos a sua doação, a sua contribuição conosco. E eu quero... Mais uma forma de contribuir, que é compartilhar, que é espalhar essa notícia, que é divulgar. Às vezes a gente acha que todo mundo está sabendo, mas não está. Então... Às vezes o pessoal ainda se... O que está acontecendo com a catedral? Né? Então, você que nos acompanha, você que nos assiste, compartilhe essa notícia, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam e mais pessoas possam ajudar. Juntos nós somos mais fortes. É verdade. Então vamos para a nossa bênção? Então? Vamos pedir as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos trabalhos, sobre vossos sonhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha, uma alegria. Foi muito bom estar conversando contigo. Acho que foi bem produtivo o nosso programa. Foi muito bom. Uma Tá alegria. Bom. Obrigado.